Eu cresci acompanhando seminaristas e ouvindo essa frase, né? Olha, na paróquia, né? Fulano sobreviveu à filosofia, tá passando a teologia agora. Agora a gente sente firmeza que talvez ele seja padre, né? Então Isso demonstra a crise no ensino da filosofia nos seminários e faculdades católicas. Porque se a igreja, nossa mãe, sábia, mestre, que tem 2000 anos de experiência humana e cultural, sugere não, determina que haja o curso de filosofia em nível superior para os sacerdotes, anterior à teologia, é porque a filosofia não é só um acessório prescindível e dispensável, mas é algo essencial para robustecer com a razão a fé. A teologia fundamental, a apologética, a filosofia da religião, são todas disciplinas importantíssimas para que nós tenhamos uma fé madura. Agora, quando ela é mal dada, ou quando ela é dada a partir de filosofias incompatíveis com a teologia, como a pagã e a pós-cristã que eu mencionei, por exemplo, a filosofia alemã, é uma filosofia francamente anticristã. É uma filosofia que destrói as bases do pensamento cristão. E por isso que a crise, não preciso citar nomes diretamente, de ordens religiosas ou de correntes de pensamento teológico, se baseiam em filosofias alemãs equivocadas. Então, se você pega uma filosofia para embasar a teologia, a heresia vai surgir lá na frente. Porque a antropologia, a visão do homem vai ser diferente, a do homem e da mulher vai ser diferente, a visão de Deus vai ser diferente. Então, isso é uma crise de quem não sabe, de fato, qual é a filosofia certa a ser ensinada no seminário. Agora, é claro que deve se ensinar também a filosofia errada. E deve dar liberdade ampla de pensamento para que a pessoa consiga entender por que essa filosofia é anatematizada, no sentido técnico do termo, ou seja, é identificada como um erro, né? E se o materialismo, vou dar o exemplo mais simples do mundo que todo mundo vai entender. Se eu digo que a realidade se esgota no mundo material, que toda a realidade é palpável, tangível, que não tem nada de espiritual, bem, então acabou a possibilidade de haver religião. Isso. Então, se eu tenho toda uma filosofia cética, agnóstica, né? Marxismo, psicanálise, para dar dois exemplos populares, né? Então acabou. Marx é ateu, Freud é ateu. Vou dar dois exemplos populares. Nietzsche talvez seja popular também. Deus mas está existe morto. possibilidade de seminaristas aprenderem por essa linha? Eles só aprendem isso. Em geral, é isso. Por quê? Porque os professores deles, em geral, espero estar errado, gostaria muito de estar errado, mas a minha experiência, modesta experiência é esta. Os professores deles vêm das faculdades seculares, que têm a filosofia contemporânea e moderna como a principal. Não estudam a fundo Aristóteles. Pois pergunta aos professores de filosofia das faculdades católicas se eles leram a Metafísica de Aristóteles, se eles leram a República de Platão, se eles leram a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, se eles leram o Tratado de Trinitate de Santo Agostinho. Só 4. E a resposta, tragicamente, Guto, é não. E eu digo isso porque eu tenho alunos, dezenas de alunos, nos meus cursos online, nos meus perfis, nas minhas redes sociais, querendo Platão, querendo Santo Agostinho. E a pergunta necessária é, peraí, você não é aluno de filosofia de uma faculdade católica? Sou, mas não tem. Então a crise é essa. É que essas faculdades, infelizmente, foram tomadas por professores, e nem sempre há má fé ideológica, algumas vezes sim, mas foram tomadas por professores que não são católicos e que não sabem qual é a tradição intelectual católica. Você entra numa editora católica antiga, você entra numa faculdade, uma biblioteca como a da PUC, e não vai haver um destaque de Santo Tomás de Aquino como doutor comum da igreja. Não vai ter um destaque como de Santo Agostinho, como grande intelectual que batizou o pensamento clássico e cristianizou Platão. Ninguém me disse isso. Isso eu descobri pelos livros. Então, há no século XX uma renovada do pensamento católico, sobretudo na França, com o neo-tomismo. Isso alcança determinadas áreas da igreja e outras se deixam, que reagem ao pensamento moderno, e outras embarcam na modernidade. E a gente sabe que a modernidade muitas vezes se distancia da tradição católica. Se eu trouxesse aqui para o senhor agora esses poucos minutos, 3 minutos ou 5, 4, como você quiser desenvolver aquilo que eu vou pedir agora, tendo esse tempo para construir
uma grade filosófica para dar dentro de um seminário. O que não poderia faltar e o que não entraria de jeito nenhum. Vamos lá, um bispo chamou o professor Vitor Salles e disse: professor, eu queria que você construísse um caminho de estudo filosófico para os seminaristas da minha diocese. Claro, você não vai fazer uma grade completa aqui, porque a gente não vai conseguir. Mas por onde você transitaria para dar ali àqueles seminaristas um estudo digno de quem está... Digno não, ou propício para quem está se preparando para o sacerdócio? Eu diria, sem sombra de dúvida, começar pela reflexão profunda do prólogo do Evangelho de São João e pela convicção de que Deus criou o mundo pela palavra e que a palavra se fez carne, ela é a luz que resplandece nas trevas. E que esta palavra tem uma dimensão intelectual. Portanto, este prólogo enraiza o seminarista, inclusive o leigo, numa tradição intelectual, de inteligência, que é a tradição do logos, ou da razão, ou da inteligência. E que, antes de Cristo, houve dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles. Portanto, eu adotaria uma perspectiva histórica da filosofia clássica, com um mergulho de imersão, com um batismo de imersão em Platão, com uma posterior análise detida em Aristóteles, e depois ver como os cristãos herdaram esse pensamento e o converteram à revelação bíblica, a revelação de Cristo. Por exemplo, a começar por São João, que é o autor do Evangelho, das 3 cartas e do Apocalipse, São Paulo, que é um grande intelectual. É verdade que São Paulo disse: os judeus procuram sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então é verdade que nós não vamos encontrar uma defesa da filosofia, mas ao mesmo tempo, na geração apostólica posterior, na geração depois dos apóstolos, os primeiros padres da igreja começaram a escrever apologias. Vou dar exemplo do meu preferido, Justino Mártir, que descreve uma missa no final do primeiro século. Foi filósofo. E o que ele fez? Ele frequentou as escolas cínicas, céticas, aristotélicas, chegou na escola platônica e percebeu que havia uma investigação séria. Quando conheceu os cristãos, que eram uma seita filosófica, porque a religião era muito parecida com uma filosofia, sim. E o cristianismo primitivo era muito parecido com uma... Entenda bem. Escola em que se estudava, que se lia, que se falava, que se entendia, e claro, com ritos, que é a Eucaristia, né? Então, Justino é um exemplo típico de um primeiro intelectual, mas depois grandes intelectuais. Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, até chegar em Santo Agostinho. São Gregório Magno em seguida. São Jerônimo, que traduziu a escritura para o latim, a Vulgata, né? Santo Ambrósio. Então, esses grandes intelectuais têm uma base filosófica. E aí Santo Agostinho e a primeira filosofia cristã, que pode ser chamada, com uma base teológica. E depois a ênfase, Guto. Tudo para quê? Para chegar no edifício mais perfeito que a igreja já construiu até hoje, que é o de Santo Tomás de Aquino. Então a minha sugestão seria, primeiro, reconhecer que todo seminarista é chamado a uma vocação intelectual, a uma tradição intelectual. Há um livro do Sertilange chamado Vida Intelectual. Esse livro, na minha opinião, deveria ser o primeiro livro que todo seminarista deve ler. No meu canal do YouTube tem um curso introdutório de 6 aulas de 30 minutos sobre esse livro. E graças a Deus, muitos seminaristas já o assistiram. Porque basicamente diz, a tua inteligência é um dom de Deus. E tu deves usá-la para a maior honra e glória do Senhor. E se tu vais ter que trabalhar com a inteligência minimamente para ler a Bíblia, para pregar a palavra do Evangelho, tu vais desenvolver a tua virtude da inteligência. Então, isso não é uma opção. Ah, não, mas eu não sou intelectual. Tudo bem, talvez você não seja pesquisador, acadêmico, escritor e intelectual no sentido mais exigente da palavra. Mas todo sacerdote tem que saber ler e ler bem. Pelo menos entender o contexto teológico da Escritura, que é difícil. E que muitas vezes se vale, sobretudo no Novo Testamento, como eu estava dizendo no caso de São Paulo e São João, de linguagem filosófica. São Pedro diz, o nosso irmão Paulo muitas vezes escreve coisas difíceis ao entendimento. Ele tem razão. Agora, se é difícil, quer dizer que você não vai ler, entender?
vai chegar no domingo, você vai ter que pregar sobre coisas difíceis da carta aos Romanos, da carta aos Filipenses. Eu tenho que saber um pouco de grego, um pouco de latim. Então, essa convicção de que a vida intelectual é fundamental, de que Platão e Aristóteles lançaram as bases de uma inteligência que encontra a verdade, chamada realista, que encontra a realidade, que no fundo é Deus. Foi a base para Santo Agostinho e depois, sobretudo, para Santo Tomás de Aquino, e que nós temos uma catedral intelectual que é a Suma Teológica. Então, o objetivo de todo seminarista é ser capaz de ler e entender a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que se vai de uma linguagem filosófica aristotélica. E aí, a sua segunda pergunta é muito importante. O que ficaria de fora? Ora, depois disso, o seminarista está preparado com uma armadura, com um elmo, com uma espada e com um escudo, para se lançar no mundo do pensamento anticristão, secular, ateísta, relativista, seja budista, porque o budismo entra na filosofia alemã do século XIX. Não é questão de não conhecer, nem se não se lançar naquilo dali, né? Mas estar preparado para chegar até lá. Né? Um dos autores que me converteu foi Nietzsche. Porque eu lia, e é um autor muito... Nossa, isso vai dar uma capa e um corte. Nietzsche me converteu. Nietzsche me converteu e eu não fui o único. Porque é um autor muito apaixonante. Sim. Ele me converteu pelo anti-exemplo, pelo erro. Se eu quero te convencer do ateísmo e começo a defender o ateísmo, você fala assim, não, peraí, agora eu tenho certeza que o ateísmo está errado. Verdade. Então, nesse sentido, ele é tão anticristão, é o mais anticristão dos filósofos. De todos. E eu estudei muito Nietzsche por 3 anos. Eu li tudo de Nietzsche. Né? Então, eu me envolvi, porque é apaixonante, é perigoso, não é um autor para ser lido aos 16 anos. Aí sim, existe uma precaução pedagógica. O seminarista não deve ler Nietzsche quando ele ainda não sabe nem estruturar, nem o que é a metafísica, nem o que é a epistemologia, a ética, as virtudes. Você começa pela base. Né? E depois você vem forte e firme com esses desafios. São Paulo não foi no Areópago? No Areópago se tratava de filosofias pagãs, de políticas pagãs. E São Paulo foi lá, no Areópago. É o grande exemplo do primeiro grande intelectual cristão se lançando com parresia, com coragem, com força, com inteligência, para falar e anunciar Cristo no meio. O que é o Areópago hoje em dia? É a internet, é a universidade, a gente está aqui. Então, depois vem as filosofias modernas, tanto a francesa, quanto a inglesa, quanto a alemã, que devem ser estudadas depois. Então, se for 3 anos, você estuda 2 anos de filosofia clássica, né? 1 ano, por exemplo, dos gregos, 1 ano dos medievais e 1 ano para os modernos e contemporâneos. E não o contrário. O que fazem? Começam estudando psicanálise, começam estudando marxismo. Então, eu chego na teologia achando que é uma luta de poder. Eu chego na teologia achando que é sublimação do apetite sexual. Então, eu já tive, Santo Agostinho, por exemplo, fala muito de sexualidade, teve muito tesão, para falar assim da forma popular. Era um homem muito apaixonado, eroticamente. E aí, as pessoas leem Santo Agostinho via Foucault, via psicologia, achando que ele tinha uma questão sexual enrustida, alguma coisa, e a teologia dele é uma forma de deixar de transar. São coisas assim absurdas, de quem vê de baixo para cima, de quem olha o espírito a partir do corpo, e não o contrário. Se você entende Santo Agostinho como que ele é, filósofo e santo, é isso que ele é, filósofo, teólogo e santo, e não como um promíscuo, um devasso que encontrou um subterfúgio racional para dar desculpa dos seus prazeres baixos. Então, essa é a diferença. De onde você parte? Você parte da tradição clássica e depois você enfrenta a tradição moderna e faz uma dialética. E isso eu procuro fazer nos meus livros, porque a gente está na modernidade secular. A gente está numa época histórica pós-cristã. Acontece que a igreja está de pé. E ela vai estar de pé até o final dos tempos, a gente sabe disso, porque as portas do inferno não prevalecerão. Mas enquanto a gente está nessa época neopagã, como disse o Papa Bento XVI, a gente tem que conhecer o pensamento pagão, porque foi assim que a igreja venceu o mundo pagão. E é assim que a gente pode vencê-lo. Não que a gente tenha que ter expectativa histórica de vitória, porque o Nosso Senhor já venceu. Mas, no sentido histórico, a gente precisa conhecer as correntes ideológicas do nosso tempo, que são heresias, porque muitas se reivindicam o legado cristão. Ah, eu sou liberal, sou tolerante, eu amo. Eu sou mais cristão do que você. Você da igreja é excludente, é opressor, e eu não, eu sou inclusivo. Então surge essa confusão na cabeça das pessoas. O amor é livre, Deus é amor. Foi para a liberdade que Nosso Senhor nos criou. Então há essas confusões todas. Muito bom!